Mas afinal, quem é essa tal de endometriose do nervo ciático? Endometriose do nervo ciático hoje em dia é um grande mito. Sou o Dr. Henrique Abrão, sou médico ginecologista e neuropelviologista e eu vou falar um pouco para vocês sobre esse assunto que eu tenho com muito carinho, até porque o ano passado foi o assunto da aula que eu dei no Congresso Mundial de Neuropelviologia. A endometriose é uma doença que eu já coloquei para vocês aqui, deixei aqui no canal uma explicação mais aprofundada, mas que acomete a população feminina em geral no período reprodutivo dela, então desde a primeira menstruação até a última. E ela pode acometer várias regiões do corpo, e uma delas são os nervos somáticos, e principalmente o nervo ciático, nessa regiãozinha específica que é na saída dele da pelve. Então ele entra num canalzinho que ele vai chegar perto dos ossos para poder sair da pelve. Isso é uma questão extremamente rara. Então a gente vê muito mais isso do que é o normal nas redes sociais, porque é o que todo cirurgião quer falar, que opera a endometriose do nervo ciático e tudo mais. Mas a gente tem que principalmente fazer a distinção do que é a endometriose do nervo ciático e o que a gente pode fazer com ela, para a gente não chamar outras coisas de endometriose do nervo ciático. Doutor, toda vez que eu tenho dor na perna no período menstrual, quer dizer que eu tenho endometriose no nervo ciático? Não. É uma pergunta que eu escuto isso sempre durante as consultas. A dor nas pernas, nos membros inferiores, durante o período menstrual, pode ser endometriose do nervo ciático, mas é muito raro que seja. Existem outras coisas que podem causar esse tipo de sintoma que não são endometriose do nervo ciático, como, por exemplo, varizes pélvicas, compressão dos nervos pélvicos por varizes, ou então uma compressão dos nervos pélvicos por uma fibrose e uma endometriose em outro lugar. A endometriose do nervo ciático, ela geralmente forma um cisto de endometriose que vai invadir o nervo, e esse cisto ele vai causar uma destruição de fibras nervosas. E como o nervo ciático ele é responsável por algumas partes da locomoção, essa dor no membro inferior, a dor nas pernas durante o período menstrual vai ser acompanhada geralmente por distúrbio da locomoção. Então, coisas que a gente chama de foot drop, ou então o pé caído, o paciente na hora que vai caminhar com o pé caído, uma coisa outra que a gente chama de Trendelenburg Gait, o andar mancando de uma forma bem específica. Esses sintomas geralmente vêm associados à dor, o que é muito raro, mas existe. Então é importante a gente sempre fazer essa distinção. E hoje em dia existem alguns grupos que têm tentado fazer um tratamento clínico com o bloqueio da menstruação, o bloqueio da função ovariana, para tentar bloquear esse endometrioma e fazer ele murchar, o que não é tão comprovado cientificamente. E existe também o grupo do professor Possover, que faz a cirurgia do nervo, ressecando toda essa parte da lesão para deixar o nervo sem a lesão. E é importante a gente fazer o diagnóstico, porque a gente não pode ressecar um nervo sem lesão, porque a gente vai deixar esse nervo com uma parte sem função para fazer depois uma recuperação um pouquinho mais difícil. Você já ouviu falar de endometriose do nervo ciático? Já viu alguma publicação, algo nas redes sociais de endometriose do nervo ciático? Você já ouviu falar de alguém que tem endometriose do nervo ciático? Acompanhe aqui o canal, que eu vou trazer cada vez mais temas diferentes, curiosidades, e vou tentar simplificar esse conhecimento. Se você já ouviu falar ou então conhece alguém que tenha, é importante marcar a consulta com um neuropelviologista, que é o especialista nesse tipo de patologia.